A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais devastador do século XX, e o cinema, ao longo das décadas, tem sido uma das principais formas de reviver e reinterpretar esse período tão marcante. Nesta linha do tempo, neste vídeo, revisitamos cronologicamente os momentos cruciais da guerra ano a ano, através dos filmes que ajudaram a eternizar esses movimentos no celuloide. Das batalhas épicas aos dramas humanos, veja como o cinema narrou os horrores e a bravura da guerra. Antes mesmo da guerra começar, temos um filme que foca o momento, a diplomacia e a tensão que existia no mundo até a invasão da Polônia. O filme se chama Munique, no Limite da Guerra, lançado em 2021, baseado em fatos reais que mostra as tensas negociações entre líderes britânicos e os alemães e italianos antes da eclosão da guerra, enquanto a Tchecoslováquia era sacrificada em nome da paz. Mas a Segunda Guerra começou em 1939, em 1º de setembro. E o filme A Batalha de Westerplatte mostra exatamente os primeiros tiros da guerra, quando a Alemanha invade a Polônia, marcando o início oficial do conflito. Já a invasão da capital da Polônia, Varsóvia, e a perseguição aos judeus daquela cidade, você pode conferir no filme O Pianista, de 2002, a poderosa e comovente história de Władysław Szpilman, pianista judeu que sobreviveu ao gueto de Varsóvia durante a ocupação nazista. Em 1939, também um novo fronte de guerra surgiu entre a Finlândia e a União Soviética. Existe um filme que mostra isto, na chamada Guerra de Inverno. O filme se chama Talvisota, filme finlandês, que traz um relato realista e brutal da guerra entre a Finlândia e a União Soviética, em um conflito que começou no primeiro ano da guerra. No final de 1939, também tivemos a Batalha do Rio da Prata, no sul da América do Sul, entre a Marinha Britânica e o couraçado alemão Graf Spee. E o filme de 1956 mostra bem essa batalha. 1940, o segundo ano da guerra, teve eventos dramáticos, representados em filmes. O primeiro deles é a invasão da França pelos alemães, retratado num filme francês muito interessante, chamado Viva a França, lançado em 2016. 1940 também assistiu o massacre de mais de 20 mil oficiais poloneses pelo NKVD soviético durante a invasão da Polônia por nazistas e comunistas. E a invasão da França gerou a retirada de Dunkirk, que foi retratada no filme de 2017, um filme muito premiado, que representa a tensão angustiante da retirada aliada nas praias da França, e em um filme que tem muito realismo e uma narrativa muito interessante. Paralelo à retirada de Dunkirk, o primeiro-ministro Winston Churchill teve o seu momento decisivo, retratado no filme O Destino de uma Nação, que faz um retrato do primeiro-ministro britânico nos dias mais sombrios de 1940, quando a Grã-Bretanha se via isolada e ele precisava decidir entre negociar a paz com Hitler ou resistir a todo custo. Este foi um momento decisivo da Segunda Guerra e o filme é muito bom. Assim como as consequências da decisão de Churchill de resistir, o que gerou a Batalha da Inglaterra, que foi retratada num filme em 1969 chamado Battle of Britain, ou seja, a Batalha da Inglaterra. Os pilotos da Royal Air Force enfrentam a Luftwaffe numa tentativa de impedir a invasão alemã ao Reino Unido, um marco da resistência britânica e do cinema daquele país. Enquanto a França e a Inglaterra eram atacadas pelos alemães, as forças germânicas também invadiram a Noruega e a Dinamarca. E recentemente bons filmes foram feitos sobre estes avanços alemães em 1940. No filme de 2015, 9 de abril, o dia da invasão, você pode ver a resistência dinamarquesa à invasão alemã em 9 de abril de 1940, um episódio muitas vezes esquecido no início da guerra. Já a invasão da Noruega pode ser vista em The King's Choice, A Escolha do Rei, de 2016, um drama sobre a decisão do rei da Noruega em resistir à rendição diante da invasão nazista. Ainda na Noruega, chega um drama sobre a dura batalha na cidade norueguesa de Narvik, onde soldados noruegueses e aliados tentam conter o avanço alemão que quer capturar o porto tão importante. O ano de 1941 começou com a guerra se desenvolvendo principalmente no mar.
e a caçada ao Bismarck, o maior navio alemão da época, aconteceu de maneira dramática, e isso é retratado no filme Afundem o Bismarck, lançado em 1960. O filme acompanha a caçada épica ao mais poderoso navio de guerra alemão, símbolo do domínio naval nazista no Atlântico no começo de 41. Mas logo os olhos se voltaram para o leste. A Operação Barbarossa levou a guerra para o território russo, e alguns filmes retratam bem esse período. O primeiro deles é A Resistência, Fortress of War, que reconta a heróica e trágica defesa da fortaleza de Brest, na Bielorrússia, durante os primeiros dias da Operação Barbarossa. O avanço alemão na Rússia se deu em várias frentes, e vários filmes mostram estas frentes diversas. Por exemplo, em A Batalha de Sevastopol, baseado na história real de Ludmila, a lendária atiradora de elite, é mostrado a defesa da Crimeia pelos soviéticos durante a ofensiva alemã em 1941. Já o início do cerco de Leningrado é retratado no filme Leningrad, de 2009, um retrato sombrio do cerco onde milhões enfrentaram fome, frio e bombardeios constantes por 900 dias. A defesa da capital russa, Moscou, gerou 2 bons filmes recentes do cinema russo. O primeiro deles, Os 28 de Panfilov, ou, como foi lançado no Brasil, Os 28 Heróis, mostra exatamente isso. Uma narrativa patriótica que retrata a resistência heróica de 28 soldados soviéticos que impediram o avanço de dezenas de tanques alemães rumo a Moscou. Já Cadetes de Podolsky, ou A Última Linha de Defesa, de 2020, é baseada em fatos reais e mostra a resistência desesperada de jovens cadetes soviéticos enviados à linha de frente para conter os alemães às portas de Moscou. No final de 1941, a guerra se tornou realmente global, com o Teatro do Pacífico tendo suas primeiras batalhas. A primeira delas, o ataque japonês a Pearl Harbor, representado meticulosamente no filme Tora, 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 de 1970. Que conta a história tanto do ponto de vista americano quanto japonês. E o ataque japonês a Pearl Harbor ganhou um outro filme, lançado no início do século XXI, chamado Pearl Harbor, que é mais um romance misturado com guerra, mas as cenas recriadas por computador são de tirar o fôlego. Depois do ataque a Pearl Harbor, os japoneses ainda atacaram uma outra ilha americana, a ilha de Wake, uma minúscula ilha no caminho para Pearl Harbor. A ilha foi atacada depois, ou seja, os soldados já sabiam o que estava por vir. E esse foi um dos primeiros filmes sobre a Segunda Guerra de Hollywood e dramatiza a corajosa e desesperada defesa da ilha Wake por fuzileiros navais americanos contra a invasão japonesa nos dias seguintes após o ataque a Pearl Harbor. Este filme é um clássico de guerra. O ano de 42 foi decisivo para os alemães, mas foi também o ano em que eles resolveram exterminarem os judeus de maneira sistemática. E um filme poderoso retrata essa decisão na famosa Conferência de Wannsee. O filme se chama A Conferência e se passa em uma elegante casa nos arredores de Berlim em janeiro de 42, quando 15 líderes nazistas se reúnem para discutir os detalhes logísticos e administrativos do assassinato em massa dos judeus. Um filme que impressiona. O ano de 1942 começou com o avanço japonês ao longo do Pacífico e vários filmes abordam este período, como por exemplo em Uma Longa Viagem, The Railwayman, baseado na história real de Eric Lomax, durante a queda de Singapura, no início de 1942, a maior vergonha do exército britânico. Depois o personagem come o pão que o diabo amassou na construção da ferrovia da Birmânia ao Sião. Já a Austrália, o filme traz a visão do lado australiano da guerra no Pacífico, em meio a um drama épico e romântico, mostrando o bombardeio japonês à cidade de Darwin e como a guerra afetou diretamente o país. Mas o avanço japonês teve resposta do lado aliado. No filme 30 Segundos sobre Tóquio, você tem um retrato heróico do famoso ataque de Dolittle, o primeiro bombardeio americano contra o Japão continental, mostrando o esforço das tripulações em uma missão praticamente suicida. Um filme clássico. A resistência na Europa começou cedo, já em 1942, a ocupação alemã. Em Praga, na República Tcheca,
aconteceu o atentado contra Reinhard Heydrich, um dos mais poderosos líderes nazistas. E esta ação é mostrada no filme Anthropoid. Outro filme sobre a resistência à ocupação alemã é o Max Manus, Man at War. Max Manus foi um dos mais famosos membros da resistência norueguesa em suas missões de sabotagem contra os nazistas. Já a Batalha de Midway, que aconteceu no meio de 1942 e marcou a virada na Guerra do Pacífico e o fim do avanço japonês, teve duas versões cinematográficas. A primeira é em 1976 e mostra uma versão bem fiel à história da batalha. Já o filme Midway, A Batalha em Alto Mar, você tem uma versão mais moderna, mais romantizada, mas também com muitos efeitos especiais contando essa batalha no Pacífico. Outra batalha no Pacífico que ficou marcada foi a Batalha de Guadalcanal. E em Além da Linha Vermelha, um filme de 1998, você tem um drama filosófico e visceral sobre essa batalha, misturando combate intenso e reflexões profundas sobre o ser humano em meio à selvageria da guerra. Já em outro teatro de guerra, o do norte da África, alguns filmes também são obrigatórios nesta linha cronológica da Segunda Guerra Mundial no cinema. O primeiro deles é Cinco Covas no Egito, um thriller de espionagem que acompanha um soldado infiltrado no deserto tentando impedir os planos do eixo para a campanha do norte da África. Este clássico está disponível no canal à la carte. Já o filme Sahara, produzido em 1943 durante a guerra, assim como Os Cinco Covas no Egito também foi produzido durante a guerra, em Sahara você tem um filme que acompanha um grupo de soldados americanos isolados no deserto, enfrentando forças do eixo com coragem e engenhosidade. Uma das maiores batalhas de 43, a Batalha de Tobruk, no norte da África, ganhou um filme e retrata a Batalha de Tobruk, onde tropas aliadas tentam manter a posse do porto líbio em uma batalha contra o avanço do Afrika Korps. E a decisiva Batalha de El Alamein é mostrada no filme italiano El Alamein, Linea del Fuoco, uma narrativa intensa que mostra a luta entre aliados, alemães e italianos, na batalha decisiva que marcou o começo da derrota do eixo no deserto. Do deserto para o gelo, a frente russa ganhou vários filmes que ilustram a evolução dos combates naquele país durante o ano de 1942. Em especial, a Batalha de Rjev, que ganhou exatamente esse título no filme russo que retrata a brutalidade e o sofrimento das tropas soviéticas durante as ofensivas contra o cerco alemão. Uma batalha marcada por enorme perda de vidas, mas que tem pouca visibilidade histórica. E este filme mostra bem como foi essa batalha conhecida como o moedor de carne de Rjev. Já a famosa, talvez a maior batalha da Segunda Guerra, e que ocorreu em 1942, a Batalha de Stalingrado, ganhou alguns filmes. Primeiro, uma versão dos estúdios de Hollywood, chamada Círculo de Fogo, um drama intenso que retrata a luta desesperada no cerco Stalingrado, destacando a guerra psicológica entre snipers soviéticos e alemães, em especial Vassili Zaitsev, e a propaganda em torno dele. Já um filme alemão de 1993, chamado Stalingrado, traça um retrato sombrio da campanha alemã no fronte oriental, mostrando a desintegração física e psicológica dos soldados alemães cercados no inverno brutal de Stalingrado, o ponto de vista alemão da batalha decisiva. Existe também a versão russa da Batalha de Stalingrado em um filme de 2013. E é uma produção épica russa que mistura romance e destruição durante a batalha, uma visão patriótica e emocional do conflito. Para finalizar 1942 e iniciar 1943, uma batalha que se arrastou durante estes e além destes anos. A Batalha do Atlântico, travada no oceano, no mar aberto. 3 filmes ilustram bem essa batalha, durante o ano de 42 e 43. O primeiro deles mostra o lado alemão, em um filme de muito sucesso, O Barco, Inferno no Mar, um retrato angustiante da vida a bordo de um submarino alemão durante a Batalha do Atlântico, onde o medo, o tédio e o terror se misturam a cada mergulho nas profundezas do oceano. Já um clássico do cinema hollywoodiano, A Raposa do Mar, estrelado por Robert Mitchum, tem um suspense tenso no confronto estratégico e psicológico entre o capitão de um destroyer americano e o comandante de um submarino alemão, simbolizando a luta pelo controle dos mares durante a Batalha do Atlântico. E em 2020, o cinema ganhou uma versão atual sobre a Batalha no Atlântico, em um filme estrelado por Tom Hanks chamado Greyhound.
O filme é um thriller imersivo que acompanha um comboio aliado cruzando o Atlântico sob constante ameaça de submarinos alemães, e seu comandante, um capitão, lida com a pressão do comando e o terror invisível do mar. Filmaço. 1943 foi o que a gente chama de turning point, o ponto de virada. A invasão do norte da África e posteriormente da Sicília mostrou que a fortaleza Europa de Hitler já estava quebrada. 2 filmes ilustram bem os 2 períodos. Patton, Rebelde ou Herói, um filme premiado com o Oscar, mostra o retrato grandioso e complexo do general George Patton, acompanhando sua trajetória militar, desde o norte da África, passando pela Sicília e dali em diante. O filme é muito bacana. Já The Big Red One, Agonia e Glória, traça um retrato cru e honesto da guerra, acompanhando o esquadrão americano da 1ª Divisão, a Big Red One, desde o norte da África, passando pela Sicília e Itália e dali também para diante. Já a resistência aos alemães é mostrada no filme Uprising, ou seja, Insurreição, um poderoso relato da rebelião judaica no gueto de Varsóvia, onde homens e mulheres armados enfrentaram os nazistas em um ato desesperado, em abril de 1943. Enquanto isso, na frente russa, a maré começava a virar. O filme Libération, a primeira parte, chamada de Arco de Fogo, foca na Batalha do Kursk, em julho de 43. O clímax do filme é justamente a ofensiva de tanques em Prokhorovka, o ponto culminante da batalha. No clássico Vá e Veja, você tem um mergulho perturbador na ocupação nazista da Bielorrússia em 1943, vista pelos olhos de um adolescente. Enquanto que em A Cruz de Ferro, você tem soldados alemães lutando na península de Tamã no final de 1943. Um filme que impressiona. A partir de 1943, a campanha de bombardeios sobre o território alemão ganhou intensidade e violência. Um filme retrata esse período que vai de 43 a 45 e foi fundamental na vitória aliada. Memphis Belly. Inspirado em uma missão real, o filme acompanha a última e mais perigosa missão da tripulação do B-17 chamado Memphis Belly sobre a Alemanha nazista. 1944 foi o ano que marcou o início do fim das forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. No início do ano, o Exército Vermelho lança sua maior ofensiva, a Operação Bagration, esmagando as defesas alemãs e libertando a Bielorrússia. Um filme espetacular soviético chamado A Direção do Golpe Principal, de 1970, a parte 3 da saga Libération, mostra bem este avanço. Já na frente ocidental, os aliados desembarcam em Anzio, na Itália, e o filme Anzio acompanha o correspondente de guerra e as forças aliadas, desde o desembarque até a campanha marcada por erros táticos e resistência feroz dos alemães. Mas o maior dos desembarques viria na Normandia, em 6 de junho de 44. E um filme sintetiza toda esta operação, o mais longo dos dias, uma superprodução em preto e branco, que é o melhor filme até hoje sobre o dia D. Outro filme sobre a campanha na Normandia, cheio de prêmios, é O Resgate do Soldado Ryan, um dos filmes mais realistas do cinema de guerra. O mês de julho de 1944 teve um evento histórico, a tentativa de assassinato de Hitler na Toca do Lobo. Os oficiais alemães tentaram derrubar o Führer, e o filme Operação Valkyria, estrelado por Tom Cruise, mostra exatamente esse momento importante, onde o coronel Klaus von Stauffenberg lidera uma conspiração dentro do exército alemão para assassinar Hitler e tomar o controle do governo. Enquanto isso, no coração europeu, Varsóvia se levantava contra os alemães. E um filme polonês chamado Miasto 44 traz exatamente isso. Um drama intenso e visualmente impressionante que mostra a luta dos jovens poloneses contra os alemães na sua capital. Outra capital que foi ameaçada é Paris. E no filme Paris está em chamas, temos um retrato da resistência francesa e a aproximação das forças aliadas para libertar a cidade, enquanto Hitler ordena sua destruição total. Após o dia D e a tomada de Paris, os aliados tentam atingir o coração da Alemanha, em uma operação chamada Operação Market Garden. E um filme mostra muito bem o que foi esta tentativa fracassada de capturar as pontes sobre o rio Reno. O filme Uma Ponte Longe Demais. Enquanto isso, no Pacífico, ocorria a Batalha de Saipan, uma das mais difíceis no teatro do Pacífico.
E no filme Windtalkers, Códigos de Guerra, fuzileiros navais americanos são encarregados de proteger os soldados índios navajos que transmitem mensagens de código usando a linguagem deles. 2 batalhas decisivas marcaram o final de 1944. A Batalha das Ardenas, retratada no filme com o mesmo nome, A Batalha das Ardenas, ou Battle of the Bulge, um épico sobre a surpresa alemã nas florestas das Ardenas, no rigoroso inverno de 44. Outro filme sobre uma outra batalha no final de 44, tão importante, mas um pouco mais desprezada, é A Batalha Esquecida, um filme holandês que acompanha 3 jovens, um piloto britânico, um soldado holandês que luta pelos alemães e uma jovem da resistência durante essa sangrenta batalha no rio Skálda, na Holanda ocupada. O ano de 1945 foi o ano que pôs fim à guerra, com o ataque ao coração do Reich e a derrocada japonesa. A fúria do ataque aliado é possível ver no filme Dresden, onde uma enfermeira alemã esconde um piloto britânico ferido enquanto a cidade é atingida pelos devastadores bombardeios aliados, que mataram dezenas de milhares de civis e deixaram a cidade em ruínas. Um retrato do que aconteceu na Alemanha neste ano. Já no filme A Ponte de Remagen, o ataque do exército americano ao coração da Alemanha é mostrado na batalha pela ponte no rio Reno. Conforme as tropas iam avançando, os campos de concentração e seus horrores começavam a ser mostrados ao mundo. A lista de Schindler conta a história de um empresário alemão que salvou mais de 1.000 judeus do Holocausto ao empregá-los em sua fábrica. E termina com a libertação dos campos de concentração e os horrores de Auschwitz. No início de 1945 também aconteceu o ataque à ilha de Iwo Jima, no Pacífico, e 2 filmes mostram bem o que foi essa batalha, os 2 dirigidos por Clint Eastwood. Primeiro, A Conquista da Honra, onde os fuzileiros americanos que ergueram a bandeira no Monte Suribachi no final da batalha viram símbolo nacional. Enquanto que no outro filme, Eastwood nos mostra no filme Cartas de Iwo Jima, onde o drama da resistência japonesa na ilha é contado pelas palavras dos que lutaram até o fim. Depois de Iwo Jima, os americanos e aliados atacaram Okinawa. E um outro filme, Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson, conta essa história, focado em Desmond Doss, um paramédico do exército americano que salva soldados feridos durante a Batalha de Okinawa, sem portar nenhuma arma. Por fim, vem A Queda de Berlim. E 3 filmes são importantes para compreender esse processo complicado. O primeiro é exatamente A Queda, As Últimas Horas de Hitler, uma recriação poderosa dos momentos finais do Terceiro Reich. Já no filme Uma Mulher em Berlim, nos últimos dias da guerra, uma jornalista alemã relata a sua luta pela sobrevivência durante a ocupação soviética de Berlim. Já na quarta parte do épico soviético Liberation, A Batalha de Berlim, esta superprodução retrata o cerco final a Berlim pelas forças do Exército Vermelho, culminando na queda do Reichstag e no suicídio de Hitler. Um outro olhar para a mesma história. Para derrotar o Japão, foi então utilizada a bomba atômica. E no filme Oppenheimer, a história aborda tanto a criação da bomba quanto os desdobramentos que levaram ao final do conflito, que acabou com a guerra no Pacífico e a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Um outro filme que mostra os efeitos da bomba atômica, mas desde o início da invasão japonesa na China, a queda de Xangai e todo o martírio das populações ocidentais diante da onda japonesa, que culminou com a explosão da bomba atômica, é O Império do Sol, um belíssimo filme. E com O Império do Sol a gente chega ao final da nossa lista. Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir todos ou a maioria dos filmes. Nós preparamos esta lista com muito carinho, deu muito trabalho, então não esqueça de deixar o like, curtir e se inscrever no nosso canal, mande a sua mensagem sobre a lista dos filmes e repasse esse vídeo para os amigos. Vamos fazer com que essa timeline seja bem conhecida e assistida. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial.
E tem mais. Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!